E aí, pessoal, semana 10, linguagens formais e autômatos. Nessa semana eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é expressões regulares. Então, expressões regulares é um tema bem interessante para a gente abordar por causa das implicações práticas que isso tem. A gente viu expressões regulares do ponto de vista teórico e eu quero trazer para vocês uma linguagem que é utilizada amplamente na indústria, que é Python, e mostrar que dentro dessa linguagem a gente tem uma biblioteca chamada RE, que ela trata especificamente de expressões regulares, e vou mostrar para vocês como resolver alguns probleminhas utilizando essa biblioteca sem muito esforço, sem dor. Vai ser bem simples. Eu montei uma estrutura de código bem simples para vocês utilizarem, inclusive na lista da semana no Google Colab. E eu recomendo que vocês façam uma leitura nesse link que está aqui, que eu vou disponibilizar, no caso, o link do Google Colab para vocês acessarem esses exemplos que eu vou colocar para a gente resolver. Então vocês vão poder acessar esse link e a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler. Leiam o conteúdo que está aqui, que é o próprio conteúdo da documentação dessa biblioteca. Não é uma leitura difícil, na verdade é uma leitura super simples, é extremamente didática. Essa documentação dessa biblioteca é impressionante, você vai ler uma única vez e já vai entender tudo, ok? Eu prometo que você vai entender tudo na primeira lida. É uma coisa que você precisa fazer, leia essa documentação. Principalmente a parte de sintaxe, de expressões regulares, no que diz respeito aos caracteres especiais para construção de padrões de expressões regulares. Uma vez que você leu isso aqui, você já está com tudo resolvido, bem entendido. Ok? Então vamos lá para os exemplos. Eu vou colocar mais alguns aqui ao longo da aula de hoje. Esses aqui foram só para a gente começar. Então vou começar por eles. Bem, o que você vai ter que fazer? No Google Colab dessa semana você vai ter que basicamente alterar uma única variável no seu código. Essa variável no seu código tem o padrão que você vai estar procurando dentro de um texto. Ok? É só isso que você vai ter que fazer. Muito bem, vamos fazer aqui, escrever os padrões que vão nos auxiliar a identificar cada uma das tarefas, nos vão ajudar a resolver cada uma das tarefas que estão aqui listadas de parte de 1, 2, 3, 4, vão vir mais. Okay? A primeira tarefa diz o seguinte: para a gente construir um padrão que identifique dentro de uma string a ocorrência de 0 seguidos de A's, seguido por 0 ou mais B's. Então vamos lá para a escrita desse padrão. Ok, então obviamente você precisa do A e do B, ok? E tem um caractere especial aqui, que é o caractere especial asterisco, que ele faz justamente aquilo que a gente quer, que ele faz com que a expressão regular resultante corresponde a 0 ou mais repetições da expressão regular anterior. Como a gente viu pela própria definição de expressões regulares lá na disciplina, na aula que foi dada sobre expressões regulares, um único caractere, um único elemento, ele é uma expressão regular. Então a gente vai fazer com que esse B, sendo B uma expressão regular, ele ocorra 0 ou mais vezes. Então vamos fazer algumas expressões regulares aqui. Não, perdão, esse padrão, vamos escrever alguns textos aqui. Pode ser um texto qualquer. Ok, então a gente vai fazer alguns. E a gente vai tentar rodar esse código aqui. Então, rodando esse código, ele me diz o seguinte, que ok, a gente acabou de encontrar dentro desse texto esse padrão, e o padrão é justamente a ocorrência do símbolo A. Dentro do segundo texto não tem casamento com esse padrão, e no terceiro texto tem o casamento com esse padrão aqui. Então, nesse processo de busca, a gente pode adicionar mais coisas, ele não vai conseguir identificar. Antes, a gente pode adicionar mais coisas, ele vai conseguir identificar, sim, porque ele vai buscar dentro do texto e vai responder com a primeira ocorrência dentro do padrão.
Mas a gente pode, então, aprimorar um pouco mais o nosso processo de busca. Caso você quisesse, então, fazer algo mais específico, né, tal que você estivesse pensando, não, mas tem que começar com o caractere A. Então, você tem que usar um outro identificador especial, que está lá na documentação, né, que é o identificador circunflexo, sinal de circunflexo, para mostrar que o seu padrão tem que casar no início da palavra. Então, quando você faz isso, aí você obriga, né, a fazer com que o casamento ocorra no início da palavra. Então, essas duas primeiras palavras aqui não vão corresponder ao nosso casamento. Ok? Vamos para a segunda tarefa. A segunda tarefa pede o seguinte: escreva um programa em Python que identifique uma string que tenha um A seguido por um ou mais Bs. Então, o um ou mais Bs, ele é representado, pode ser obtido, né, com o caractere especial mais. Então, eu vou colocar aqui na aula, para a aula não ficar muito demorada, eu já vou direto ao ponto, ok? Para a gente resolver esse problema assim da forma mais rápida possível e ter uma aula curta no final. Então, você vai colocar o mais aqui. É só, na verdade, essa aula é só um tutorial, né? Eu quero ver se a gente faz ela bem rápido. A gente vai colocar um mais aqui só para a gente mostrar que o A, caso ocorra, ele tem que ter pelo menos um B seguido. Observe que o A ocorre aqui nesse primeiro cadeia de caracteres, mas pela definição tem que ter pelo menos um B. Ok? Muito bem. Vamos agora para o terceiro exemplo, que é: escreva um programa em Python que identifique uma string que contenha um A seguido de 0 ou uma ocorrência de B. Para fazer isso, a gente tem um símbolo especial, que é a interrogação, que ele faz com que a expressão regular ela seja repetida 0 ou uma vez. Então, isso vai fazer com que a gente consiga fazer o casamento desse padrão com o texto. Então, observe a saída aqui do terceiro texto. Aqui a saída foi AB, porque casou justamente a ocorrência de um B. Já no primeiro texto, os As eles não aparecem seguidos de Bs, então logo fez a ocorrência do casamento, né, com apenas um A. Agora vamos aqui para o quarto exemplo. E eu vou colocar, em breve vou colocar mais exemplos aqui. Então escreva um programa em Python que identifique uma string que tenha um A seguido por 1000 ocorrências de B. Vamos fazer um pouco menor, né? Vamos fazer 5 ocorrências de B. Então vamos colocar aqui algum caso em que tenha 5 ocorrências de B. Vamos executar e vamos entender isso aqui, né? 5 ocorrências de B, 1, 2, 3, 4, 5. Será que isso aqui é interessante para mim colocar dessa forma? Resolve, né? O padrão foi identificado, porém, isso aqui não é muito prático, né? Se eu quiser voltar aqueles 1000, como eu tinha definido inicialmente, como é que a gente vai fazer? Vou colocar 1000 Bs aqui, eu vou ter que ficar contando um por um. Não é interessante fazer isso. Então a gente tem uma forma de colocar isso de uma forma bem mais compacta, né? Que é utilizando a abre-chaves para fazer o casamento com essa quantidade exata de Bs, ok? Então essa aqui faz com que a gente faça o casamento com o número n, né, de vezes com que a expressão regular vai ser repetida exatamente n vezes. Dando continuidade aqui, adicionei mais alguns probleminhas, né? Então, voltando aqui para o problema 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vamos ver o que o 5 nos diz. Então, escrever um programa em Python que verifica se uma string contém apenas minúsculas. Então, a resposta está aqui. A gente pode usar esses conjuntos, né? A gente pode definir aqui um conjunto e tem algumas já simplificações dentro de Python. Nesse caso é um conjunto dos caracteres que vão de A a Z, então são os minúsculos, né? E eu estou combinando aqui com o mais para ter uma string. Senão, se eu não colocar esse mais, por exemplo, colocar um asterisco, ele vai casar com palavra vazia. Então, para ter uma palavra que pelo menos o caractere aqui seja tem a ocorrência de algum caractere.
Então vamos fazer o teste aqui com essas palavras. Observem que ele vai encontrar esse padrão dentro desse texto, porque eu não especifiquei em que ponto que tem que ser feito, né? Então, para eu garantir que ele faça o casamento bonitinho dentro daquele texto, eu vou colocar que tem que fazer o casamento começando do início da palavra, ok? Então, se eu fizer isso, ele já vai descartar. Só que eu suponho que só no final da palavra eu adicione as letras maiúsculas. Ele vai fazer o casamento lá também. Então, para fazer com que ele finalize, ele pare, né? No final da palavra, eu tenho que usar aqui o cifrão. Então, mais um símbolo especial aqui, o cifrão, para dizer que o casamento tem que acontecer desde o início da palavra até o final da palavra. Vamos lá agora então para o 6. O que o 6 pede? Escreva um programa em Python para verificar se a string contém apenas maiúsculas. Então, para conter apenas maiúsculas, a gente vai modificar essa solução da 5 e a gente vai colocar então as letras de A a Z só maiúsculas, ok? Então, fazendo isso, nenhuma dessas aqui atende, né? Então a gente vai ter que criar alguma. Vamos criar alguma aqui, por exemplo, essa primeira. Essa primeira tem só maiúscula e você encontrou esse padrão dentro daquele texto. A 7 pede para você escrever um programa em Python que verifique se a string contém apenas números. Mesmo caso, padrão anterior. Então a gente vai fazer com que ele encontre apenas números. Números vão de 0 a 9. Então a gente pode definir alguns números aqui. Opa, esses aqui são símbolos especiais. Vamos definir um número aqui. Então ele encontrou somente números dentro daquela palavra. Vamos agora para o 8. O 8 pede para a gente escrever um programa em Python para verificar se a string contém apenas letras. Para encontrar apenas letras, então a gente vai pegar um desses aqui e vai colocar dentro desse conjunto, que é A, Z, depois de Azão e Zezão. Vamos verificar se ele consegue encontrar aqui. Então, ele encontrou na primeira, encontrou na última, e se eu colocar uns minúsculos aqui, será que continua encontrando? Continua encontrando também. Vamos tentar agora fazer com que ele encontre letras e números. Letras e números. AZ09. Vamos ver se ele encontra letras e números aqui. Bem, vamos colocar algumas letras aqui. Vamos colocar alguns caracteres especiais aqui em cima também. Pronto, ele conseguiu encontrar no segundo texto letras e números. Eu posso colocar até umas em maiúsculos aqui também. Só que no último texto ele não conseguiu encontrar. E se eu colocar caractere especial em algum lugar, ele vai deixar de localizar. Vou agora colocar mais algumas questões aqui. No exemplo 10, a gente vai escrever um programa em Python para encontrar palavras de letras minúsculas unidas por um sublinhado. Então vamos escrever aqui o nosso padrão. Então são palavras minúsculas. Então vamos lá escrever essas palavras minúsculas aqui. Então, para escrever uma palavra minúscula, ela tem que ter os caracteres de A a Z minúsculo e ela tem que ter o mais, né? E depois a gente vai colocar A, Z em minúsculo e com o mais. Quando a gente faz isso, vamos escrever algumas palavras aqui em minúsculo. Aqui uma outra palavra em minúsculo. E aqui uma outra palavra em minúsculo. E eu vou fazer uma alteração aqui, colocando alguns caracteres a mais aqui. Fazendo isso, a gente encontra os padrões nesses três casos, né? Esse primeiro caso é o caso que a gente aceita, né? E a gente observa que começou com a palavra em minúsculo, tem um sublinhado separando e termina com minúsculo, é isso que a gente queria, né? Só que aqui ele tinha que terminar com minúscula, não é isso que a gente queria, eu acredito. Então eu vou colocar aqui o cifrão, né? Pra gente descartar
segunda, só que aí ele continua aceitando, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, porque ele está aceitando essa aqui também, né? Porque era para casar no final, mas ele está acabando logo aqui. Vamos ver se ele consegue casar no começo e no final. Então, vai começar com minúsculo lá no início, vai ter um sublinhado no meio, vai ter uma palavra e no final ele vai ter que casar com início e no final também. Ok? Então aqui tá fazendo um casamento tanto no começo quanto no fim. Ah, rapaz, tem um padrão aqui embaixo. Vamos lá. Aberto. Então depois da linha 13 tinha um padrão aqui vazio. Aí ele ia casar com qualquer coisa mesmo. Então vamos só tirar isso aqui pra gente ver o que está acontecendo, né? Quando eu tirei isso aqui, ele já não vai casar mais com o segundo e o terceiro texto. Porque o segundo texto ele termina com o sublinhado, não é para terminar, e o último texto termina com números, que não era para terminar também. Vou tirar esses números aqui pra gente ver o que acontece. Então, tirando esses números, ele encontra, né? Ele faz o casamento até o final. Mas agora a gente vai fazer com que ele case do começo até o final. Então, casando do começo até o final, ele só vai fazer esse casamento para o texto do primeiro exemplo. Agora vamos aqui para o exemplo 11. E eu acredito que com o exemplo 11, 12 e 13 vocês já vão ter toda a bagagem suficiente para resolver a lista da semana 10 nos exercícios que foram pedidos, né? Escreva um programa em Python para encontrar as palavras de uma letra maiúscula seguida por letras minúsculas. Então, isso aqui até que é bem simples. Vou colocar meu nome aqui. Vamos lá fazer um teste bem trivial. Então, ele tem que ter palavra com letra maiúscula, ok? Maiúsculos são os caracteres de AZ maiúsculo, depois seguido de minúsculo AZ minúsculo. Tem que ter ocorrência de pelo menos um para fazer sentido. Já fiz um teste aqui, ele casou com esse Tiago aqui e casou com esse Tiago. Não, somente o primeiro, né? Mas e se eu começar com dois T's maiúsculos, né? E se, por exemplo, aqui eu quiser começar com um T minúsculo, depois um T maiúsculo, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai casar para esses dois padrões aqui, né? Que ele identificou o Tiago aqui e esse T Tiago aqui. Não é muito bem o que a gente quer, então a gente tem que fazer com que ele faça o casamento desde o início da palavra. O restante vamos deixar solto, não sei se faz muito sentido, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esses caracteres em maiúsculo aqui no final, o que vai acontecer? Ele vai continuar casando? Não vai continuar casando. Na verdade a gente tem que fazer um teste aqui, né? Vamos corrigir isso aqui para ver se esse padrão está correto. Sim, o padrão está correto. Vamos colocar alguns caracteres que não é o que a gente estava esperando no final. Continua fazendo o casamento. Vamos corrigir isso aqui, fazendo essa correção. Pronto, a gente tem o que a gente quer. Ele vai casar exatamente quando a palavra começa com a letra maiúscula e o restante é minúsculo. Exemplo 12. Exemplo 12 tem o seguinte: escreva um programa em Python para encontrar palavras de números separados por um ponto. Então, quais seriam os números separados por um ponto? Tem que ser algo desse estilo aqui, ó. Vamos lá, escrever o primeiro número. Vamos fazer um número separado por um ponto e vamos escrever aqui uns números separados por pontos. Então vamos saber o que a gente quer, né? Vou colocar mais um ponto aqui no final, só para a gente ter aqui uma diferenciação. Bem, separados por pontos. Primeiro, então, a gente vai ter que pensar como é que ficaria um autômato, né? Vamos pensar um autômato, de como esse autômato ficaria. Então, para isso eu vou pegar aqui a minha canetinha. Vai ser legal que a gente vai poder utilizar aqui todos os conhecimentos que a gente tem na disciplina. Vamos fazer o desenho de um autômato.
E depois a gente vai transformar esse autômato em expressão regular e vamos jogar essa expressão regular bem aqui. Então, vou pegar a caneta. Com a caneta em mãos, vamos desenhar então. Então, seria o caso de uma palavra para ser reconhecida, ela vai ter que ter um estado aqui, onde a gente lê um dígito, vai para um estado que ela fica aguardando e volta para o estado inicial lendo um ponto. Então, aqui tem um ponto, aqui vai ser um dígito, pode ser... eu vou colocar D aqui para representar dígito, né? Mas esse dígito aqui pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Então, são os dígitos que a gente pode ler. Então, ao invés de escrever tudo isso ali, eu vou escrever o D aqui, porque eu vou precisar desse dígito de novo, ok? Onde a gente pode ler um dígito aqui. Depois que você ler esse dígito, você vai para o estado final. Então, esse é um caso, ok? Então, são números separados por um ponto. A gente pode depois estender isso aqui um pouco mais. A gente vai ver como é que a gente vai estender isso aqui. Então, vamos primeiro resolver, né, o caso de dígitos. Isso que a gente vai fazer. Dígitos separados por um ponto. Eu acho que eu vou deixar só dígitos separados por um ponto e dígitos entre parênteses, porque senão eu vou acabar resolvendo a lista 10 para vocês, ok? Então eu vou fazer com dígito, com número é tranquilo, ok? Botar isso para número é tranquilo. Vocês com certeza vão pegar isso fácil. Então essa é a ideia que a gente vai ter, né? Então, dígito, asterisco, depois ler dígito no final. Para transformar isso aqui em expressão regular, a gente vai tirar esse laço, né? Então a gente tem aqui D ponto, isso aqui pode acontecer quantas vezes eu quiser. Então vai ser, removendo isso aqui, vai ficar D ponto, isso aqui, asterisco D. Então essa é a expressão que a gente vai utilizar ali, D ponto asterisco D, onde D significa um dos dígitos. Então vamos lá, jogar isso em Python e ver como é que fica. Beleza. Então vai ser o dígito, que são os dígitos de 0 a 9, ponto, tudo isso aqui asterisco, depois a gente vai ter o nosso dígito de novo, que é o dígito de 0 a 9. Ok? Então esse é o programa para encontrar palavras de dígitos separados por ponto. Então ele encontrou isso aqui, esse padrão aqui dentro, né? Então, como é que ele encontrou esse padrão aqui dentro? Ele encontrou porque a gente tem esse asterisco aqui, que diz que essa repetição pode acontecer 0 ou mais vezes. Na verdade, o que ele está encontrando é o 0 ou o ponto ou 9. Então todos eles tinham ponto. Na verdade que tinha esse aqui, 0 ou ponto ou 9. Então todos eles tinham ponto, ele acabou encontrando. Mas tem que colocar essa setinha aqui, a setinha não, o hífen para dizer que é para encontrar os dígitos de 0 a 9. Bem, tem dígito de 0 a 9 que tem, ele vai continuar encontrando. Vamos ver se a gente faz o seguinte, vamos forçar para ele casar desde o início da string. Então, casando desde o início da string, ele encontrou, não é desde o início da string, opa, esse circunflexo está no lugar errado, é aqui. Ok, ele encontrou então, porque esse padrão pode acontecer 0 ou uma vez, e esse aqui ele vai encontrar sempre casando aqui, com esse primeiro elemento aqui. Ok, sempre vai estar casando com 1. Vamos fazer para ele forçar na string toda, então ele vai ter que olhar do começo até o final, então esse padrão vai ter que casar do começo até o final da string. Aí a brincadeira ficou interessante, porque ele não vai achar. Ele não vai achar porque do início até o final do string esse padrão não vai ser atendido. Eu vou tirar esse ponto aqui e agora a gente vai encontrar nessa última cadeia. Nessas aqui do meio ele não encontrou. Ok? Como que você pode então transformar esse padrão que antes identificava
dígitos, fazer com que ele identifique números, ok? Fácil demais, ok? Só colocando um símbolo especial você faz isso. Por último, escrever um programa em Python para encontrar palavras de dígitos entre parênteses. Então, vou aproveitar, inclusive, esse aqui, anterior, e vou colocar os dígitos entre parênteses, né? Então, são dígitos entre parênteses. Olha, parênteses é uma palavra, é um caractere reservado, um caractere especial. Para você poder usar, você tem que colocar a contrabarra aqui. Então, coloca a contrabarra antes do parêntese, a contrabarra antes do parêntese. Tira esse ponto aqui, então, contrabarra parênteses, dígito, contrabarra parênteses. Então, palavras com dígitos entre parênteses. E isso aqui tudo isso aqui, agora eu vou usar parênteses, eu vou colocar, por exemplo, asterisco aqui. Ok? Então, vou fazer... Ele encontrou todos eles aqui porque eu coloquei o asterisco, significa que esse padrão pode acontecer 0 ou mais vezes. Agora vamos obrigar a ocorrência desse padrão. Não encontrou nenhuma vez. Vamos colocar esse aqui, ó, entre parênteses. Não encontrou, vou colocar um dígito aqui entre parênteses. Opa, encontrou um dígito entre parênteses. Vou colocar 2 dígitos aqui entre parênteses. Ele não vai encontrar. Ele vai encontrar algo legal como isso aqui, ó. Vou colocar um 7, só para variar. Então ele encontrou o padrão dentro desse texto aqui, ok? Então são palavras de dígitos entre parênteses. Muito bem, então espero que vocês tenham aprendido a usar algumas ferramentas de expressões regulares utilizando a biblioteca de Python. Então, é bom para a gente mostrar que a gente consegue utilizar esses conceitos da disciplina na prática. Espero que vocês consigam fazer aí com sucesso a lista da semana 10, que vai ser uma lista muito simples de fazer. Provavelmente vai ser a lista mais simples do semestre. Vai ser bem tranquilo. E espero que vocês peguem mais problemas para resolver. Então a gente até pode deixar mais alguns exercícios aí. Vou deixar mais links aqui. Vou incluir links para vocês lerem e colocar alguns exercícios extras que vocês podem praticar. Ok? Fiquem à vontade para praticar e testar todas as outras... os outros caracteres que tem, os outros caracteres especiais que vocês podem utilizar. Brinquem à vontade para vocês aprenderem um pouquinho mais. Ok? Bom trabalho para vocês, boa semana, tudo de bom.